Olá, meu nome é Juliane Fernandes, trabalho na divisão de capacitações do DPIE e vou apresentar para vocês o sistema CIAGRU, que é o sistema de abertura de ordens de serviços relacionados à informática. Para acessar o sistema CIAGRU, digite seu usuário e senha e clique em logar. Na tela inicial, então, do lado esquerdo, temos os chamados abertos, o resumo de chamados abertos com seus totais e no topo da tela as funcionalidades. Para iniciar a criação de um chamado, você pode vir aqui em criar um chamado ou aqui na área de menu cria um chamado. O sistema vai trazer a tela de criação desse chamado, onde você vai preencher os campos o mais detalhado possível. Primeiro campo é o campo categoria. Nele traz todas as categorias disponíveis no sistema para a criação de um chamado. Então, você deve ali buscar a categoria mais próxima daquela sua solicitação. Por exemplo, se eu iniciar a digitação, ele traz para mim a categoria próxima com que tenha os caracteres que eu digitei. Então, se eu digitar GED, por exemplo, eu tenho alguma solicitação referente ao sistema GED, eu seleciono esta categoria. Ou, se eu preciso de um usuário e senha. Se eu digitar senha, ele traz várias categorias que tem a opção de usuário e senha. Nelas, então, eu vou identificar qual é aquela que mais se aproxima da minha solicitação e selecioná-la. No caso aqui, por exemplo, temos para o Cicobi, para o Cipex, temos para e-mail e assim por diante. Se eu tiver algum problema referente à internet, também tenho aqui algumas das solicitações de categorias disponíveis para eu selecionar aquela que mais se aproxima do meu problema. Vou dar o exemplo de uma criação de usuário e senha. Identificando aqui a categoria que mais se aproxima da minha solicitação. Depois, o próximo campo é o nome de contato, quem é a pessoa que vai ficar como contato para aquele chamado, caso a secretaria precise entrar em contato com a unidade. Aqui eu vou colocar meu próprio nome, o meu telefone, se eu tiver um ramal, eu preencho o ramal também. E agora eu posso criar o cadastro de um observador, pode ser o diretor da minha unidade, pode ser alguém da minha equipe, que eu queira que acompanhe aquele chamado junto comigo. Depois eu vou colocar o título para aquela minha solicitação e vou colocar a descrição dessa minha solicitação. Esse campo é o mais importante, pois ele precisa ser muito bem detalhado para que possa ser direcionado para a área correta. Então, vou colocar ali a solicitação. No caso aqui, eu estou dando o exemplo de uma criação de usuário e senha para o sistema gestão escolar. Caso seja algum outro sistema que você saiba que existe mais de um perfil para utilização, defina também o perfil deste usuário. Complemente os dados. E após preencher toda a descrição, confira novamente se todos os campos foram preenchidos e clique em enviar mensagem. Assim que clicar em enviar mensagem, o sistema vai trazer uma tela resuminho com o número da sua ordem de serviço. Clica nesse número, ele vai abrir novamente a tela que você acabou de cadastrar. Aqui em cima tem o número da ordem de serviço para você registrar, para você guardar.
e embaixo os campos que foram preenchidos. Ali no campo atribuído para, o sistema vai descrever para onde o seu chamado foi atribuído. No caso das unidades da educação, todos os chamados serão atribuídos para o Service Desk do DPIE. Voltando para a tela inicial, eu posso fazer a pesquisa dos chamados que eu tenho abertos na minha unidade. Clicando em chamados, ele vai me trazer todos os chamados por padrão, os que não foram fechados. Eu tenho aqui alguns chamados abertos, alguns chamados solucionados, e eu posso fazer a pesquisa de chamados de diversas formas. Basta eu selecionar o filtro desejado. Se eu quiser fazer a busca de um chamado pelo número, eu clico em ID e aqui eu digito o número do chamado. Depois clico em pesquisar. Tá? E ele vai me trazer ali aquele chamado para eu fazer a consulta. Para fazer a consulta do status do chamado, onde que ele foi, para quem ele foi atribuído, é só clicar em cima do nome do chamado e vir em histórico. Ele vai me trazer ali todo o andamento daquele chamado desde a sua criação. Lembrando que o último status, a última atualização, ela fica ordenada ali em primeiro. Então, aqui ele vai trazer para você o nome da atualização, se for direcionado para alguém, e eu posso ir consultando o meu chamado dessa forma. Se eu precisar adicionar um documento para esse chamado, eu posso vir aqui em Documentos, clicar em Escolher Arquivo, clico em Abrir e depois em Adicionar novo arquivo. Esse arquivo vai ficar salvo no seu chamado e registrado no histórico. Se eu clicar aqui em Histórico, ele diz aqui que o documento foi relacionado ao seu chamado. Voltando à tela inicial, eu posso fazer a pesquisa também por status específico, clicando em algum deles. E posso, caso eu tenha alguma dúvida, vir em questões mais populares para sanar minhas dúvidas quanto ao sistema, para que eu possa utilizá-lo. Esse foi o sistema CIAGRU, e se você tiver alguma dúvida quanto à utilização do sistema, entre em contato com o DPIE com a equipe do Service Desk.